da Laura Embry e da própria Rosa, da Dagmar. Então, vamos chamar nossas convidadas novamente. Já estão de nosso trabalho de novo. E é Rosa e Romilda. Estamos já caminhando. E estávamos numa conversa sobre os exercícios complementares. Vamos ver, chamá-las de novo, porque essa conversa é muito interessante. Hoje temos bastante gente aqui, que legal. Sempre bacana. De novo. Obrigada pela presença. Temos bastante gente aqui hoje. Muito legal. E a nossa conversa hoje é sobre desenho de formas e aquarela. E isso é o tema muito forte da terapia artística. E é tão bacana que tudo vai A Aurora está promovendo, então, esses meses agora, o curso da Laura Embry, Desenho de Formas. Ela é lá da Califórnia, um lado do planeta. E aí nós temos um outro lugar, que a nossa professora, lá na Alemanha, do outro lado, o trabalho de aquarela com a Dagmar, que já é o terceiro ano que ela vem aqui nos cursos da própria Aurora. Então temos todos esse conjunto agora de cursos e de escolhas na terapia artística. Então eu gostaria de apresentar. Muita gente não conhece a Laura Embry. Ela é uma americana professora lá em Sacramento, na Califórnia, e ela está sempre desenvolvendo esse trabalho. Ela vai fazendo com que o mundo conheça não só a versão da desenhos de formas da pedagogia Waldorf. Vamos ver se as nossas convidadas vão entrar. E uma coisa muito interessante que a gente poderia falar um pouquinho hoje é como que são esses desenhos de formas e como que eles atuam no ser humano. Estão entrando. Essa que estava animada aqui, porque os temas são muitos. Se a gente falar de antroposofia e terapia artística aqui, a gente pode passar dias, né?
Olá, caímos, já retornamos e a vida é assim. Ah, então caímos todas nós ou só eu? Caímos todas nós. Ah, Acho que às vezes o Instagram dá uma derrubada aí, mas vamos de novo que vai dar tudo certo. então tá bom. Rosa, podias falar um pouco sobre o que a gente estava falando anteriormente, que eu acho que é um assunto muito importante, que são os exercícios colaterais que a Laura faz e que eu acho que nos Ah, ajudariam aqui nessa conversa. sim, eu caí até eu não sabia onde é que eu estava, agora eu estou reconectando. Agora já Então, estamos aqui todo mundo na nossa sala, sala da Aurora. ah, Então, a vida é assim, então né, tá bom. gente? Olha, eu fiquei tão preocupada em voltar para entrar que eu até esqueci onde é que eu estava, mas você fez eu recordar onde eu estava. Isso, Sim, os eu li exercícios então que colaterais. a Laura, ela trabalha já há muitos anos com 6 exercícios colaterais. Então, ela faz o trabalho da meditação. E como que ela recebe esses exercícios? Como que esses exercícios chegam até ela? Ela diz que tem 3 maneiras de fazer que esses exercícios cheguem. Ela entra em meditação ela traz a memória de um aluno, de uma pessoa que está com um problema. E nessa meditação, ela recebe, ela vê a forma, ela enxerga a forma. Depois de ela ter enxergado a forma, ela desenha a forma. E aí ela continua pesquisando e pergunta se é para fazer a forma da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, com a mão direita, com a mão esquerda, qual é a cor que é para colocar naquela forma. Então ela dialoga, ela entre os dois e ela recebe essas informações pelo mundo espiritual. Essa é uma maneira. A outra maneira que ela tem de entrar em contato com esses desenhos de formas, ela diz que está em processo de meditação e, de repente, uma forma vem para ela. Assim, Entendi. sem ela estar pensando em alguém especificamente. Então, Como, ela faz o mesmo processo. Ela como, desenha a forma, e depois de ter desenhado a forma, ela traz a pergunta, né, para que serve, qual que é a intenção, qual que é o objetivo daquela forma que tem ali de trabalho. Então, são esses processos que ela faz que são a partir dos exercícios colaterais. são duas ferramentas que a antroposofia, né, Rudolf Steiner nos deixou na ciência espiritual, que é onde se baseia o nosso trabalho aqui na terapia artística. Esse trabalho, a gente tem os exercícios colaterais e a retrospectiva noturna. São conexões para a gente entrar dentro de nós próprios, né? A Romilda pode repetir um pouquinho como que é que tu chegasse na Laura no teu processo lá, com os Ah, livros, com ela? sim, posso sim. É, bom, eu encontrei esses livros, eu digo assim, encontrei, né? Porque foi na livraria antroposófica de Nova York. E ela é até bem menorzinha do que a nossa, mas no Olha, fundo dela tem um teatro, tem um salão grande lá, onde acontecem as reuniões. E lá eu encontrei os 3, ela tinha só, porque esses livros dela são de 2016. Isso foi logo assim, 2017. Eu comprei os 3 livros e depois eu voltei e adquiri mais alguns. Então, quando eu já estava fazendo terapia artística em Santa Catarina. E em 2019, no final do ano, eu tive uma situação, né, de saúde e em 2020 veio a pandemia, eu fiz cirurgias, então eu me lembrei e procurei por Laura. E daí eu sim. fiz um processo terapêutico, porque eu faço desenho de formas, não vou dizer diariamente, mas quase que diariamente. E eu já gostava muito do trabalho.
E então ela pôde me orientar, fazer as consultas com desenho de formas. E eu encontrei aquilo que eu buscava, né? E foi muito eficaz, eu diria. Então ela fez um programa, ela faz um programa, o que que ela coloca, como eu também hoje já uso essas formas dela para um paciente. E então ela faz um trabalho para insônia, questão de intestino, e ela vai colocando, mas primeiramente ela utiliza as formas consideradas para limpeza. É como que precisa limpar aquela área, né, para que possa receber um tratamento, né, um medicamento, que são as formas de saúde, ela fala que são as formas de cura. Então, ela recomenda que faça, quem pegar o livro, que faça primeiro esse trabalho de limpeza e depois o de cura, e depois que se faça os exercícios de transformação e transmutação, que ela tem mais os outros livros. Eu achei isso muito interessante, mas também tem um ponto que eu ficava assim, como é que ela cria essas formas? Então, a partir de como a Rosa falou, essas formas, elas são, né, elas vêm do mundo espiritual, ela como que recebe essas formas, como ela mesma diz. E então, essas formas, ela contém, quem está familiarizado também, essas formas contêm o arquétipo dos nossos órgãos. Então, ela tem a nossa forma correta de nos auxiliar naquela doença, porque tem a forma arquetípica. Então, a forma do nosso eu. Mas todos somos iguais? Não, mas ela serve para todos aquela mesma forma. Nenhuma forma vai fazer mal, mas ela tem... Então, quando nós estamos trabalhando, nós estamos mergulhados ali, encarnando o nosso próprio arquétipo. Sim. Então, por isso é que ele vai ficar registrado no nosso corpo etérico, para que ele vai para o corpo astral e para o físico. Então, por isso que eu acho bem profundo o trabalho com desenho de formas, que aparentemente, né, trabalhamos só com um desenho, mas o elemento dela é a linha, né, um elemento que tem esse movimento, então, e que movimenta a nossa alma, nosso corpo. Acho que é isso. Eu gostaria de complementar, assim, disso que eu falei, né, dos exercícios colaterais e a maneira que esses exercícios chegam até ela, que no final ela coloca que todos nós podemos desenvolver isso. Que a gente, se a gente praticar os 6 exercícios colaterais e fazermos as nossas meditações, quando a gente tem um paciente ou numa busca, que a gente também pode desenvolver essas formas. O bonito é que ela mostrou o caminho de como ela fez e como que cada um de nós, se quiser trabalhar, para a gente se trabalhar também. Mas, Stefanelli, como você estava dizendo, né, o desenho de formas, a Romilda também chegou, não é para ficar fazendo 1 hora de desenho de formas, né? O desenho de formas é uma parte de introdução no nosso atendimento. E depois a gente vai para as cores, não é, Stefanelli? Sim, e eu gostaria de... A Romilda chegou e eu nem apresentei. A Romilda, ela é terapeuta artística, nossa colega, formada na Sagres, em processos de estágios para entrar para a nossa associação, e também aconselhadora biográfica. Então, e a Romilda tem essa ligação com a Laura Emble, e a nossa Rosa é minha colega aqui da terapia artística, da associação, do grupo Rafael, e tocamos juntos, grupo de estudos de antroposofia na área da saúde. Todos convidados. Eu sou Stefanelli Becker, atualmente presidente da Associação Aurora, Associação dos Terapeutas Artísticos Brasileiros, e com bastante trabalho ultimamente.
E eu gostaria de falar um pouquinho agora, a gente puxar um outro tema que é a diferença entre aquarela, como a Romilda faz desenho de forma todo dia, eu pinto aquarela todos os dias, nem que seja umas 3 pinceladas aqui no meu ateliê, sempre tem uma aquarela que está rolando ali. E isso é a minha saúde, né? Eu me trato com a minha ferramenta. Esse é o meu remedinho. E então eu gostaria que a gente situasse um pouco novamente qual é a diferença do desenho de forma que trabalha com a linha, com o movimento, com a geometria, a perfeição, né? A proporção áurea e a aquarela com cores de água. Pode falar um pouquinho, Rosa? Ah, sim, eu vou falar novamente, né, a diferença entre o desenho de formas e a aquarela. Isso. Então, o desenho de formas a gente trabalha primeiro no corpo, movimentando o corpo, frente, trás, círculo, direita, esquerda. Então, a gente desenha e depois a gente vem para o papel. Sim. E quando a gente vem para o papel, a gente usa, para a gente fazer o desenho, um lápis, um carvão, um giz de cera, a gente usa uma ponta, para a gente trazer uma expressão vamos dizer, delimitada, né? Marcada ali. O segundo passo, quando a gente entra na aquarela, que a aquarela, a gente entra na água e nas cores. E a aquarela, ela flui, ela ela ocupa o espaço, ela preenche. E o nosso corpo é água, e a aquarela, ela é dissolvida na água. Então, conforme a gente pinta com aquarela, com essa água, os líquidos do nosso corpo, o fluxo também, ele flui dentro do nosso corpo, como flui no momento que nós pintamos ali com a coisa. E quando a gente pinta, a gente tem um pincel, que tem uma porção de fios ali, diferente. E o pincel, quando a gente tem um pincel na mão, a gente tem os 4 reinos na nossa mão. Então, quando eu tenho um pincel, eu tenho o reino mineral, que segura a ponta do pincel, eu tenho o reino vegetal, que é o cabo do pincel, eu tenho o reino animal, que são as cerdas do pincel, e tenho a minha individualidade, o eu. Se eu coloco um pincel em pé, eu estava aqui, eu estou trabalhando com a minha individualidade. Então, quando eu estou pintando, né, eu estou trabalhando com essas 4 qualidades, com esses 4 reinos, em que eu crio aquela imagem. Então, eu trabalho muito mais dentro dessa área do sentir. As cores, elas mobilizam todo o nosso sentimento. A gente gosta mais de uma cor, eu gosto de usar. Me lembro a época da gente usar calça jeans, que todo mundo usava azul, né? Azul marinho, de coisa assim. Então, tem a época de as cores revelarem os nossos sentimentos. Ótimo. E Rosa, eu já mostrei minha aquarela. Tens aí um desenho de formas para mostrar aí um pouquinho? Porque, sei lá, quem nunca viu um desenho de formas pode estar curioso para saber como é que é isso. É o que eu fiz ontem aqui, né? Está na minha lousa. Então, levanta um pouquinho, por favor, Rosa. Então, olha, já começa a perceber um pouco a lousa da Rosa e ele faz um círculo e depois, ó, da Romilda também é uma forma pentagonal, né, com 5 lados e vai se transformando. Muito legal, meninas, que vocês estavam preparadas aí para mostrar. Muito bom. Porque às vezes a gente fica falando aqui e aí, o que é esse desenho de formas, né? Eu, como uma mãe Waldorf, a vida inteira, meus filhos sempre trouxeram para casa um caderninho de desenho de formas. E eles foram crescendo fazendo essas formas. E eu junto um pouco tentando entender o que era aquilo, né? E como que atuava nas crianças. E hoje é um presente saber que eles puderam viver isso na sua infância e adolescência, em todos os seus setembros. Bom, meninas,
Vamos falar um pouco primeiro do curso da Laura, de desenho de formas. Então, a gente vai ter um encontro dia 22/8, semana que vem, próxima quinta. É um curso online. As inscrições já estão abertas aqui pela Aurora. Então, só mandar uma mensagenzinha aqui no Instagram mesmo, que a Rafaela vai entrar em contato, a Rafaela ou a Silvia. E o primeiro tema da semana que vem é ansiedade e estresse. No dia 19/9, são 4 encontros de 2 horas. Vamos ter a parte teórica traduzida para o espanhol e o português simultaneamente. Nesse dia, ela vai tratar das relações interpessoais ou social, muito importante nos dias de hoje, entre familiares, professores, alunos, colegas de trabalho. No dia 24/10, nós vamos ter um encontro para o tratamento com crianças. Então, as doenças da nossa época, TDAH, autismo, problemas de sono, que depois percorrem toda a adolescência, né? É uma questão aqui no trabalho terapêutico. E no último encontro, dia 21/11, ela vai tratar dos traumas e como que a gente se relaciona com eles. Já falei que ele é online e a Aurora tem prazer em receber, já temos bastante vagas, nós temos muitas pessoas inscritas, as vagas elas estão sendo ocupadas também por toda a Latinoamérica, então não temos tantas vagas em português, né? Nós temos que ser generosas com as nossas amigas argentinas e peruanas e chilenas, então não gostaria que quem quiser mesmo participar ficasse de fora. Bom, vamos falar um pouco também do outro lado do planeta, na Alemanha, da professora Dagmar. Rosa, pode falar um pouquinho de qual é a tua experiência com ela, já que vocês falam bastante alemão, comigo ela fala inglês, então já fica uma terceira língua rolando, né? Mas sempre muito generosa e contribuiu muito para a reciclagem dos associados, dos alunos. Ela vem a cada ano trazendo os temas que são assim, importantes para o trabalho com os pacientes nos dias de hoje. Você pode dizer qual é o tema que ela vai trazer? Os dois temas? Então, os temas são escolhidos, né, o público que vai fazer o curso, ou pelo menos os primeiros que se inscreveram, os associados. Ela vai trazer a teoria das cores, entre Goethe e Steiner, como que usa o círculo das cores. Ela vai trazer os temperamentos, como a gente trabalha com criança, como que a gente olha o temperamento do companheiro até para poder viver melhor, né? Da companheira, o que seja, do pai, da mãe, para a gente se entender um pouco com isso e do nosso paciente, entre outros temas. Ela vai fazer uma grade esse ano diferente do que traziam o ano passado. Mas é uma coisa... ela vai ter um curso de final de semana e um curso durante a semana. Esse ano, a pedidos, a gente fez para quem não pode estar durante a semana. Mas, Rosa, queria que tu contasse um pouco do que ela fez o ano passado, porque a gente não consegue falar do que vai acontecer no futuro. Pode falar um pouquinho do passado. Como foi a história dos contos de fadas? O importante foi que você contou, né, o que ela vai trazer esse ano, para ver o que é. Bom, a Dagmar é uma terapeuta artística e ela faz parte da seção do Goetheano em Dorna, né? E ela faz a supervisão da formação, das formações de terapia artística aqui na América do Sul. Então, ela vem para olhar e trocar uma experiência com as professoras da Toré, da formação de terapia artística aqui de São Paulo. Ela vai para Sagres, em Florianópolis, onde ela também vai dar curso e vai trocar
as experiências dela, ver como é que está caminhando a escola. A gente atualiza currículo, sempre todo ano a gente precisa de uma atualização, né? E também vai para Buenos Aires para ver lá como é que o pessoal está trabalhando, onde tem as escolas lá de Buenos Aires. Então, eu só estou colocando que como o conhecimento, só para dizer esses 3 lugares que a Degmar vai, conhecimento, a visão que ela tem da terapia artística em muitas partes do mundo, inclusive na Europa, que ela viaja dando os cursos em terapia artística, né? E nós aqui em São Paulo fomos agraciadas com a presença dela, e ela trouxe para nós, no ano passado, uma vivência de um conto de fadas, e foi uma coisa muito especial, porque cada um de nós foi solicitado, antes do curso, que cada um de nós escolhesse um conto de fadas. Então, aí já começou um movimento individual, uma liberdade para nós de cada um se conectar com um conto de fadas. Então, aí já começou o trabalho da individualização. Rosa, Depois a gente tem qual foi o teu conto? Agora eu estou curiosa, não me lembro mais. O meu não me esqueço, que foi a Rapunzel, que é uma ligação que eu tenho desde que eu sou pequena. Mas o teu qual que era mesmo? O meu, que eu adoro, são os músicos de Bremen. É mesmo, é. O que eu gosto são essas 4, né, as 4 figuras dos músicos de Bremen. Eu adoro a história dos músicos de Bremen, né? Então, como a Stefanelli já está dizendo, a Stefanelli escolheu Rapunzel e escolheu os músicos de Bremen. Então, cada um de nós chegou lá com uma história preparada já internamente, que já tinha se vinculado a essa história, né? Depois de a gente ter se vinculado a essa história, nós trouxemos em cores, né, a história que a gente tinha vivenciado. E o lindo e o riquíssimo foi que depois da gente ter pintado essas histórias lá, nós fizemos um trabalho em pastel, depois nós fizemos em aquarela, aí a gente compartilhou, colocou na parede, né? E aí ela pôde auxiliar cada um de nós, né, onde estava naquela história. Né, ilustrar o que quer dizer, nos músicos de Bremen, o que quer dizer aqueles 4 animais, né? Na tua história, o que quis dizer a Rapunzel, né? Então, aí muito interessante, né, Rosa? Porque até hoje ainda estou pensando naquele príncipe, e o meu príncipe estava lá no deserto, e ela me falava assim, Stefanelli, ele estava no castelo, como é que esse príncipe está no deserto? E aí, muitas questões, né, sobre que castelo é esse que eu venho construindo na minha vida. Será o meu corpo físico, né? E aí vou receber o príncipe. Então tem toda uma questão ali que ainda preciso trabalhar muito a Rapunzel na minha vida. Então, isso que a Stefanelli está contando, né? Cada uma de nós teve uma percepção em relação àquilo que a gente pintou lá, e ela chamava, a Dagmar, ela chamava a atenção, né, para a nossa percepção daquilo que a gente tinha feito e o que a gente levava como pergunta, que a Stefanelli acabou de colocar, a pergunta que ela trouxe, né, aonde que ela colocou o príncipe dela e o que isso tem a ver comigo, né? O meu também, né? O meu burro era enorme, entendeu? Grandão lá. 4 patas, vital, forte, não sei o quê. E coitado do galinho lá em cima, mal conseguia se manifestar, ficou amarelinho, ficou lá fraquinho, sabe? Assim, que estava ali na janela. E a cena que mais me chamou a atenção, também ela pedia para a gente pintar a cena, né? E a cena que mais me chamou a atenção foi a cena quando o burro põe a pata assim na janela para olhar os ladrões lá dentro de casa, né? E aí o cachorro sobe, o gato sobe e o galo sobe em cima das costas para ver o que estava acontecendo lá dentro, para o galo contar o que estava acontecendo dentro da casa. Então, para mim, ficou muito forte essa coisa da curiosidade, da busca, de sempre querer ver o que está acontecendo lá dentro, né?
E isso também é o fio da minha vida, né? Que eu sempre estou buscando, por que nós estamos fazendo esse curso, né? Puxa, faz 20 anos que eu trabalho como terapeuta, né? O que eu estou fazendo mais? A minha família chega assim, outro curso? Quer dizer, né? Mas o que você foi fazer em Florianópolis? Você foi dar curso? Eu falei, não, não fui dar curso, fui pintar. Então, essa busca interna, né, de sempre a gente estar se buscando, se aperfeiçoando, indo em frente, encontrando mais desafios. Então, o que a Dagmar trouxe com os contos de fadas foi essa busca interior e você identificar o teu caminho de procura. E isso ela traz de uma maneira muito leve e sutil. E foi muito gostoso esse encontro. Eu gostaria também De contribuir. Rosa, meu contato com a Dagmar não foi tão longo assim, mas ela teve na Sagres 2 vezes que eu participei, então foi bem interessante, porque como a gente está também sempre fazendo uma reciclagem, um aprendizado, e também trazendo exercícios que enriquecem, né, a nossa vida mesmo. Então, ela fez um curso, ela deu um curso são intervenções terapêuticas com 7 processos vitais sobre as doenças psiquiátricas. Então, nesse trabalho, ela deu, foram 7 etapas do processo vital. Do processo. E também não sei em que ano, eu creio que foi o ano passado, ela deu também um curso muito legal, e foi uma experiência muito boa, sobre a anorexia, uma doença que mata, né? Mata. Então, que é muito forte, e o que eu achei, que ela tem uma vasta experiência. Então, assim, que vale a pena a gente fazer os cursos que ela transmite todo o conhecimento que ela tem, né, de uma forma dando modalidades diferentes. Nós trabalhamos com giz pastel, numa pintura para anorexia, com carvão, trabalhamos com desenho com as 2 mãos, trabalhamos também com o desenho da nossa imagem no papel craft, né? A gente não se enxerga, né, Romilda? A gente não se enxerga, precisa desenhar na parede, a gente não se enxerga. É isso mesmo, precisa ter um papel craft na frente, né? Exatamente, para ser a nossa silhueta, porque é uma loucura. Então, essas são sempre boas, né? Sim. E obrigada pela contribuição aí, bem legal, de trazer esses outros 2 temas. Então, o curso da Dagmar, ele é presencial aqui em São Paulo. A gente também tem os cursos em Florianópolis, mas a gente tem sempre dá uma deixazinha. A gente faz uma palestra na quinta-feira à noite com a própria Dagmar, e esse ano ela vai trazer a natureza das cores como base essencial da terapia de pintura. Então, quem gosta de pintar aquarela, mesmo que não seja terapêutico, pode olhar essa live e ver também, essa live não, essa palestra, e observar como que aquilo atua, porque muitas professoras de aquarela hoje me dizem do que elas percebem nas alunas, como a aquarela transforma, porque é o meio, né? A aquarela coloca a cor ali, ela não sai, não é que nem tinta a óleo, que dá para pintar por cima, transformar, começar do zero, é muito diferente. A aquarela é realmente um elemento bastante terapêutico. Então, os cursos da Dagmar são no dia 4 de setembro, ele é o dia inteiro, começa às 8h30 e vai até às 18 horas, com uma pausa e lanchinhos gostosos aqui na sede da Toré. Então, quarta, quinta e sexta são os cursos dos dias da semana.
com o tema específico, que são as cores, mas juntando com os temperamentos também. No sábado e domingo a gente tem um curso também, começa às 9, vai até às 18, uma carga bem ocupada do fim de semana para as pessoas que realmente trabalham e não conseguem vir. E aqui ela vai trabalhar as cores e propriamente como que é que utiliza na terapia artística, na aquarela, no giz pastel. E a gente vai fazer também alguns exercícios de luz e sombra. Ela já mandou a grade, eu fiquei sabendo que nós vamos trabalhar com carvão. É muito interessante, então nós temos um curso online e um curso presencial. E a gente estava falando aí do conto de fada, eu lembrei de dizer também que a gente tem a palestra gravada do ano passado. Quem gosta de conto de fada, a Aurora também pode disponibilizar 1h30, e ela trabalhou um conto específico e todo mundo gostou muito. Foi a primeira vez que ela gravou alguma das palestras e funcionou super bem. E a nossa querida Rosa aí, que traduz sempre e ajuda na atividade artística com a Dagmar. Mais alguma coisinha, mais algum detalhe que estamos esquecendo? A gente tem uma pergunta no chat, que é sobre desenho de formas. Qual é o papel do desenho de formas na nossa individualidade? Eu respondi, Stefanelli, eu coloquei papel jornal. Eu coloquei papel jornal, que é o papel mais simples que a gente tem, né? Porque a gente usa bastante. Né? Tá. Coisa que se a gente quer fazer o trabalho mais... Pelo menos eu uso o papel jornal. E uso muito a lousa. Porque na lousa você trabalha em pé, e aí você está mais... Eu trabalho com os pacientes muito na lousa. A gente trabalha com papel bem grande, A2, jornal, eu trabalho aqui. A2. E também a gente com crianças, principalmente crianças com dificuldades, a gente trabalha na caixa de areia, areinha branquinha do mar, aí as crianças desenham e vão fazendo o caminho. Algumas crianças também a gente tem indicação de elas caminharem na corda, formarem o desenho no chão e elas caminharem sobre a forma. Então, é uma outra atividade. Tira o sapatinho, né? E elas vão caminhando e sentindo com os seus pés. Porque a cada tipo de criança a gente tem uma indicação. E eles ficam fascinados por mexer na areia, né? É um processo de descoberta. Como que a gente vai integrando esse ser humanozinho pequenininho nesse trabalho terapêutico. E hoje a gente já tem atendido crianças bem pequenininhas, né? Com essa atividade artística, porque na pedagogia a criança já vai fazendo essas atividades já desde cedo. E numa escola tradicional, isso não tem a possibilidade, nem da pintura, nem da argila, nem do entalhe, e nem mesmo da música, né? É interessante, Stefanelli, quando você leu a pergunta, eu tinha entendido que era qual é o papel do desenho de formas na nossa individualidade. Eu também gostaria de responder essa pergunta. Eu entendi isso, e não qual o material, o suporte. Porque né? Eu acho que ela também gostaria de saber, porque senão não teria colocado essa individualidade. A pessoa que perguntou, não sei se ainda está aqui no chat, mas o desenho de formas, né? Se a gente vai pensar em como que ele atua no indivíduo, a gente já falou aqui, atua um pouco nesse querer de colocar no mundo, mas coloca numa intenção de estar presente, porque a gente não consegue fazer um círculo, né, livre se a gente não está ali. Esse círculo vai sair um oval ou qualquer coisa, mas não vai sair. Então, é a mesma coisa também que a gente
pode ter esse centramento, essa presença do eu, do individual, quando a gente faz a Shura, né? Porque a gente vai programando as paralelas ali, a gente vai criando um ritmo e trazendo essa presença. Diga. O desenho também, eu acho que ele traz ele traz o alinhamento. Nós somos muito desalinhados, pensamos, não fazemos, fazemos sem sentir, sentimos Muito e não bom. queremos. Muito então, bom. essa desorganização toda, o desenho, ele nos ajuda a nos alinhar os nossos corpos, né? Tanto o nosso, né, que a gente fala nesses corpos. Então, ele cruza, ele trabalha a lateralidade, então ele ajuda de fato o indivíduo nesse ser integral, trazer a gente consciente e presente, traz um despertar, né? E quando a gente pratica, mais ele vai trazendo a gente para um encontro interior consigo mesmo. Eu acho que ele vai além, né? Tem aquela função ali muito terapêutico. Então, é um caminho que é bem bacana, né? Tem muitas... Romilda, a gente já podia ligar essa tua frase com o primeiro tema que ela vai trazer semana que vem, que é a ansiedade. A hora que tu estás ali, tu acabaste de dizer isso. Quando a gente está presente no desenho de forma, a gente tem primeiro essa calma interior para poder concentrar ali no que a gente está fazendo. Né? Sim, sim. E isso chama, com certeza, essa presença, essa individualidade, esse ser. E muitas vezes, por exemplo, já é o que a gente faz quando o terapeuta necessita disso, desse trabalho com o paciente, que é justo o oposto. Através da água, soltar um pouco, sair do pensar, entrar mais no sentimento, né? Olha como é um outro âmbito que traz a aquarela, né? Elas são complementares, eu diria, ambos os trabalhos. Mais alguma pergunta? Muita gente entrou, que bacana. Aposto que muita gente que nunca ouviu falar da terapia artística. Eu já vi umas colegas aqui associadas. Muito gostoso. Então, Stefanelli, o que você colocou, que as duas professoras são complementares, que a gente, terapeuticamente, a gente sempre trabalha com desenho de formas, e depois do desenho de formas a gente vai para a aquarela. Isso, então, exatamente. As duas atividades, elas caminham juntas no atendimento, né? E também a gente tem que lembrar que não é só a aquarela, né? Que a gente também tem a argila, quando a gente trabalha terapeuticamente, mas agora o foco, que existem outros instrumentos para a gente trabalhar a terapia artística, mas que nesse momento o foco está sendo o desenho de formas e a aquarela. Sim. E esse âmbito que tu descrevesse aí da sessão de terapia, de começar, muitas vezes eu percebo assim, quando chega e faz o desenho de formas, que a gente olha o paciente e define qual que é o necessário ali, né? Talvez a Laura agora vai trazer mais ferramentas para mim fazer essa decisão do desenho de forma. E aí eu acho tão engraçado, porque vira e mexe, alguém me fala assim, agora eu cheguei. Antes eu ainda estava lá fora, na minha rotina, no meu dia, dirigindo nessa loucura de São Paulo. Então, é muito interessante como o desenho de formas também traz, isso é um exemplo de como ele traz esse centramento, essa calma interior, para poder começar o próprio trabalho da atividade artística terapêutica. E muitas vezes também tem terapeutas que elegem o desenho de formas para fazer no final da sessão.
Às vezes, dependendo do que se passou ali no trabalho, ele também é bastante relevante para levar para, vamos dizer, um acolhimento para que ele possa levar para a semana. Né? Assim como um verso, né? A gente também trabalha muito com versos, então nós temos muitas ferramentas aqui da terapia artística nesses processos. E aí, esquecemos de falar alguma coisa? Eu acho que nós colocamos tudo. Se alguém tem alguma pergunta, pode colocar uma pergunta. Sim. E aí a gente aguarda essas pessoas que estão aí, que coisa, para a gente se conhecer pessoalmente no encontro da Dagmar. Exatamente. E De a gente conhecerem o espaço da Toré, da escola, sim, que é um espaço muito gostoso para a gente trabalhar, que vai ser para as pessoas que não conhecem, que sejam bem-vindas, que é um ambiente bem agradável para a gente poder desenvolver, entrar em contato com esse mundo das cores e com o meu próprio mundo. muito bom. E Aurora também, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar lá na mensagem. Sempre nós estamos disponíveis para responder a todas as perguntas, inclusive perguntas muito simples. Cíntia, eu de novo, no início é melhor começar com papel pequeno A4 ou maior? Quer responder, Rosa? Eu acho que isso é muito particular de como que a gente começa, né? Porque a gente começa caminhando, começa com o corpo, né? Você bem lembrou, você pode começar a fazer com areia. E depois, se a gente faz com papel pequeno, a gente pode fazer algum detalhe, a gente fica meio preso. Mas se a gente faz com papel grande, a gente trabalha essa questão da esquerda para a direita para abrir esse meio aqui do nosso corpo. Se eu faço isso, mesmo que eu trabalhe com a outra mão, eu trabalho no sentido de vir uma ação e abrir esse campo do meio, né? Então, é difícil a gente dizer assim, começa assim, né? A gente pode, como eu disse, eu trabalho mais na lousa com as pessoas em pé, e a lousa tem um espaço maior para trabalhar. Mas, de acordo com as condições, eu posso trabalhar com papel pequeno, sim, começando com papel pequeno. E depois eu posso ampliar. Eu vou citar um exemplo que eu comecei com A4, numa paciente, porque ela era acostumada a pintar telas enormes no cavalete em pé. Então ela estava muito para fora. E aí eu precisei que ela, quando ela pegou aquele papel A4, ela disse, uau, eu preciso me expandir. Falei, não, aqui tem que condensar, onde é que está a essência, né? Então é muito interessante. Ela ficou chocada com aquele tamanho de papel. Então, é isso que a gente propõe, que é o individual, é o trabalho terapêutico com uma relação do paciente-cliente com o terapeuta. Né? É quase como se a gente estivesse junto naquele momento como uma unidade. E também para lembrar, né, Rosas, que a gente não falou, a Laura Embre, ela tem uma direção, ela coloca uma direção no sentido que é para a mão percorrer esse desenho de forma. Sim. Então, se a gente trabalha para a direita, a gente está em direção ao futuro, para a esquerda ao passado, é isso mesmo, né, Rosa? Sim. Né? Então, o que é que a gente precisa trabalhar naquela questão conosco? É futuro ou é passado? A gente também tem esse olhar, né? E o momento presente, como é o cruzamento, né? Mas é por isso que eu digo, essa pergunta, né, que papel, né, é muito difícil. Eu acho que para a resposta do tamanho do papel, eu acho importante você fazer a experiência.
de ver assim. Porque, como a Stefanelli disse, uma pessoa que pintava muito grande foi fazer a experiência de pintar pequeno para depois aumentar. Então, a gente depende da forma e depende da pessoa para a gente começar a fazer esse movimento. Então, é muito difícil a gente dizer é isso ou aquilo. O importante é experimentar. Muito bom. Nossa hora está chegando. A gente vai ter que ir nos despedindo. Uma palavrinha de vocês. Vão saindo como hoje? Vocês duas meninas, Rosa e Romilda. Foi difícil? Foi fácil? Vence desafios sempre? E Cíntia, te convido aí para vir fazer o curso conosco, tá bom? Não, eu gostaria de agradecer a Aurora e agradecer também aos participantes aqui presentes, né? E pelo interesse, que já talvez anterior, ou primeiro contato, e eu estou vendo tem algumas pessoas conhecidas aqui também, agradeço. Agradeço por estarem aí nos acompanhando, né? E foi muito bom esse bate-papo, né? Essa troca, e vamos, né, nos encontrar mais aí nesses eventos aí. Sim. Da Laura e da Dagmar, para ampliar um pouco mais a nossa vivência, né? Para a gente poder também passar esse conhecimento para o nosso paciente, para o nosso cliente, né? Com todo o carinho e o acolhimento que a terapia tanto tem essa ênfase, né? E na forma que é muito bonita e que traz também uma força, né? Uma força, uma alegria para o bem viver, que na verdade é ter essa saúde e um bem-estar pessoal e individual, né? Então é uma gratificação a gente atender ao paciente, né? Mesmo como aprendiz que eu sou, sempre. Sempre. Né? É muito bom a gente participar. Então, eu agradeço a Rosa e a Stefanelli, todo o carinho de sempre. Um abraço. Obrigada. Então, a Aurora agradece também a participação de todos e estamos aqui para tentar ajudar, como a Romilda falou. A atividade da terapia artística antroposófica brasileira ainda é muito recente, mas a gente tem dados e também muita sucesso nos nossos trabalhos, todo mundo atendendo bastante. Isso é muito bom de poder ajudar, né? Meninas, até mais, beijinho, e muito obrigada. Vai ver a live aí também, né? Muito obrigada. Que bom que todo mundo estava aqui, que a gente pudesse trazer um pouquinho da nossa alegria, do nosso entusiasmo pela atividade que a gente exerce, para a gente poder compartilhar um pouco com vocês. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, até. Tchau, tchau.